Olá pessoal, meu nome é Antônia Rafaela Alves Gonçalves, eu sou acadêmica de Serviço Social pela Uniaselv. O meu projeto de intervenção vai falar um pouco sobre a prevenção de drogas na adolescência. Então fique ligadinho no que a psicóloga vai falar. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Sara Feitosa, sou psicóloga, já trabalhei um tempo aí na assistência social do Parambu, lá no CRAS da Vila Nova, e hoje eu estou aqui a convite da Rafaela, né, que vocês devem conhecer, para falar um pouco para vocês sobre a prevenção de drogas, né, do uso de álcool e de outras drogas, tá bom? Projeto de intervenção para a prevenção de consumo de álcool e outras drogas com adolescentes, né? No caso, vocês são crianças, já na pré-adolescência ou já adolescentes, e com certeza já viram ou tiveram contato com algum tipo de droga, né? Que a gente tem um exemplo de algumas. O que são drogas? Droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, uma vez introduzida no organismo, modifica as suas funções. Ou seja, tudo que a gente consome, ou ingere, ou inala, que causa algum efeito no nosso sistema nervoso central. Ou a gente fica muito alegre, ou a gente fica muito triste, ou a gente fica tendo algumas alucinações, assim, são alguns efeitos, né? As drogas, elas são divididas naturais e sintéticas. As naturais, a gente tem o exemplo da cafeína, né, que está presente no café. A gente vê quando o papai ou a mamãe ou alguém conhecido toma muito café, esse alguém fica viciado em tomar café todos os dias. As drogas sintéticas são fabricadas por laboratórios, né? A gente tem o exemplo de remédios, de bebidas e de outras drogas. No Brasil, a legislação define como droga as substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Então, tudo aquilo que a gente consome por um determinado tempo e depois a gente para de consumir, sente falta daquilo, né, a gente tem uma certa dependência. Então, as drogas elas podem ser lícitas, aceitas por lei, ou ilícitas, que não são aceitas na lei brasileira. Como exemplo de drogas lícitas, a gente tem álcool, cigarro, alguns tipos de remédio. O álcool a gente chama, não é o álcool de limpar a cozinha, não, é cachaça, a cerveja, né? Com certeza vocês já viram ou viram alguém bebendo. E as drogas ilícitas, que são proibidas por lei, a gente tem maconha, crack, cocaína, LSD, e aí a gente pode observar um pouco nessas imagens, né? Temos o cigarro aí, temos algumas bebidas e outros tipos de drogas. Quanto ao tipo de efeito no sistema nervoso, elas podem ser classificadas como, a gente tem um nome assim bem feio aí, né? Psicodistrópicas, que são as drogas perturbadoras, modificadoras, né? Tem por característica principal a despersonalização ou modificação da percepção. Então, quando a pessoa ingere esse tipo de droga, ela fica tendo alucinações, né? Às vezes pensa que tem uma aranha gigante correndo atrás dela, ou está ouvindo vozes, ou pensa que está sendo perseguido por alguém, alguma coisa assim, né? E aí a gente chama também de drogas alucinógenas, né? Porque ele fica tendo essas visões que na realidade não existem, né? O efeito da droga. Como exemplo, a gente tem cogumelos, LSD, que é um pouco distante assim da gente, mais perto mesmo é a maconha, né? Tem muita gente que é usuário de maconha. A maconha ela é consumida hoje no Brasil para efeito, não só no Brasil, mas no mundo, para efeito medicinal. Mas se a gente não tiver o controle do consumo dessa maconha, a gente pode se tornar um dependente e ao invés de trazer benefícios para a saúde, ela vai trazer malefícios, né? Tem o êxtase, o DMT. Aí a gente vai ter também as psicolépticas ou estimulantes, né, que produzem o aumento da atividade pulmonar, diminuem a fadiga, aumentam a percepção, ficando os demais sentidos ativados. Ou seja, quando a gente usa esse tipo de droga,
né, tem contato com esse tipo de droga, que é a cocaína, metanfetamina, que são os comprimidos, a gente fica mais ligado, sabe? A gente fica, assim, atento a tudo. Então, se uma agulha cai no chão, a gente consegue escutar o movimento daquela agulha, o barulho daquela agulha caindo no chão, certo? E entre essas também a gente vai ter as drogas depressoras, que no caso é do álcool, né? O álcool, a pessoa ingere o álcool, naquele momento ela vai se sentir mais alegre, mas logo depois ela já vai ficar um pouco mais triste, né? Assim como a maconha também. Essas drogas podem ser absorvidas de várias formas pelo o organismo, né? E pela pessoa. Pode ser por inalação, pode ser tomando e pode ser injetando, né? Injetando na veia. Aí a gente tem mais alguns exemplos, né, de drogas. Aí a gente tem álcool, maconha, cocaína, a heroína, que é injetável, né? É comum distinguir o abuso de drogas, dependência, do seu consumo experimental, ou já na fase de risco de dependência. Essa classificação refere-se à quantidade e periodicidade em que ela é usada. Os usuários podem ser classificados, segundo o CID-10, que é um livro que classifica as doenças, em experimentador, quando a pessoa chega ali e experimenta, ou porque algum colega mandou, ou porque para participar ali daquela festa, daquele espaço, né? Assim, é a primeira vez que ele está tendo contato com a droga. Usuário ocasional, assim, só usa quando vai a uma festa, só bebe quando vai a uma festa, só fuma quando bebe, né? Assim, são ocasiões que levam ele a usar essa droga. Ou habitual, né? Já tem o hábito de, vamos dizer, toda noite antes de dormir eu tenho que fumar um cigarro, ou toda noite antes de dormir eu tenho que tomar uma dose de cachaça, ou alguma coisa assim. E, por fim, o dependente, que é quando a pessoa já não consegue mais viver sem a droga. E quando ela é retirada, né, do seu convívio, ali, quando ela é retirada de você, você sente a falta, né? Então, você precisa daquele tipo de droga para poder viver. O efeito. Sob o efeito de determinadas drogas, o indivíduo parece ver além do comum em objetos, em gestos ou até mesmo no vazio. Daí a utilização dos termos como despersonalização, alucinação ou sintomas paranoicos e psicóticos na descrição do seu comportamento. O que é isso? Que a gente já conversou antes. A pessoa, quando ela ingere droga, ela tem o seu comportamento totalmente modificado, né? Não sei se vocês já viram alguém bêbado, né? Ela perde um pouco do equilíbrio, ela fala com a língua meio embolada, às vezes ela fica agressiva, às vezes ela chora, às vezes ela esquece, ou fica muito agitado, ou fica muito quieto, né? Então, o efeito das drogas, algumas pessoas tendem a parecer mais introspectivas, que é isso que eu acabei de falar, ou mais extrovertidas, né? Dependendo do tipo da substância consumida, assim como do contexto de utilização. Por exemplo, quando a gente bebe numa festa, a gente tende a ficar um pouco mais alegre, né? Dependendo de algumas pessoas. Mas tem outras que já não. O efeito é o contrário, né? Fica mais triste. Então, a gente assim não tem como dizer realmente como é esse efeito, porque vai depender de pessoa para pessoa, mas a gente sabe o quê? Que trazem malefícios para a saúde, né? Não é uma coisa boa para se consumir. A dependência de drogas está relacionada tanto ao prazer produzido, né? A característica da droga é o quê? Você usa porque você está se sentindo mal, está triste, está com problema na família, e ali no momento que você está usando, você acha que vai resolver os seus problemas, que você vai ficar um pouco mais alegre, você vai ficar se sentindo bem,
né? E a gente esquece de quê? Que vai utilizar aquilo ali, mas assim que o efeito passar, a gente vai voltar com os mesmos problemas e até, às vezes, pior, né? Muitas vezes vai piorar, porque a gente vai ficar dependente daquilo ali, vai querer usar mais, que é para ficar alegre, que é uma falsa alegria que a gente tem quando usa droga, e aí depois vai cada vez mais se afundando, não é? Como é que as pessoas conseguem drogas, né? Essas drogas lícitas, que são as drogas permitidas, a gente vê no meio da rua, né? Num bar, para comprar uma cerveja, no supermercado. Às vezes o pai, o tio ou a mãe da gente pede a gente para ir na mercearia comprar uma cerveja, um cigarro, 1 litro de cachaça. Então, assim, o que é que eu quero pedir para vocês? Quando o papai ou a mamãe ou o tio ou alguém pedir para vocês irem a um determinado local comprar esse tipo de coisa, negue. Diga, não, pai ou mãe, eu não quero ir, não fica bem para mim. Eu sou uma criança ou eu sou um adolescente, sou de menor, e eu queria evitar andar nesses locais, né? Ou comprar um cigarro. Hoje em dia, antes era mais comum as crianças irem comprar cigarro e o pessoal da mercearia nem perguntava por quê, para quem é, né? Hoje em dia as pessoas já perguntam para quem é esse cigarro, em alguns locais já perguntam para quem é essa bebida, mas nem sempre eles têm esse cuidado com a criança ou o adolescente. Eles simplesmente vendem e não estão nem aí se a criança vai consumir, se não vai, né? E assim, é interessante o pai evitar, né, pedir para essa criança ir comprar a bebida ou o cigarro. Também é interessante a criança negar, né? Você diz, não, eu não quero, não vou, sou de menor e não fica legal para mim, certo? As drogas ilícitas, existem pessoas que a gente chama de traficantes que vendem, elas são um pouco mais difíceis de acesso, mas hoje em dia já está inserido no contexto social da gente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, com estranhos, com a pessoa que chega, oferece alguma coisa para a gente não conhece a pessoa e aceita. Tem que ter cuidado com estranhos que oferecem um doce, uma bebida, um salgado, um refrigerante, se a gente não conhece essa pessoa, porque ele pode ter colocado uma droga ali e essa droga pode lhe fazer mal, né? E além de você ficar passando mal, pode acontecer alguma coisa, porque hoje a gente não está livre dessas coisas acontecerem, né? E aí o que é que acontece? Essas drogas ilícitas, quando a pessoa é pega com elas, né, como elas são proibidas por lei, a pessoa pode vir a ser preso, né, ter sua liberdade privada e ter problemas com a polícia, entre outras coisas. Então, qual é a prevenção desse uso de droga, né? Como eu já disse, evitar de ir aos bares, às mercearias comprar bebida, comprar cigarro, seja para quem for, e ter cuidado com os desconhecidos, não aceitar, né, nada que uma pessoa que você não conhece lhe ofereça, participar de palestras como essa, no caso não é uma palestra, é mais para ser uma conversa, né, assistir filmes que falem sobre esse assunto, se passar por alguma situação dessa, pedir uma ajuda profissional, a professora, ou vai no posto de saúde, fala com a enfermeira, ou vai no polo, fala com assistente social, procura um psicólogo. Então, assim, peçam ajuda, não fiquem com vergonha, não se angustiem e se previnam, né? E o autocuidado, de só aceitar coisas de gente conhecida, e tá vigilante, né, no que a gente come, com quem a gente fala, com quem a gente se relaciona. Se um colega, um amigo oferecer, a pessoa negar, eu disse, não, cara, eu não curto, isso aí não faz bem para a saúde, eu não quero. E é isso.
né? E aí, drogas é o quê? Destino ruim onde grandes amigos se perdem. Então, assim, a droga ela não acaba só com a pessoa que usa. A droga ela acaba com a família, ela acaba com a vizinhança, né? Assim, a gente vê casos e casos de pais alcoólatras que chegam em casa e batem na família, ou mesmo a mãe, enfim. A droga ela nunca vai ser benéfica, né? A droga ela sempre vai nos trazer prejuízos. E quanto mais a gente ficar longe delas, melhor, não é isso? E aí meu recado para vocês fica: diga não às dependências, seja ela de que for, álcool, cigarro ou de outras drogas, ok? No mais, era isso que eu queria comentar com vocês, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar com Rafaela e que ela me repassa se tiver alguma pergunta, alguma coisa. E era isso, meu recado, tá bom? Então, pessoal, essa é a execução do meu projeto de intervenção. Eu gostaria de agradecer às crianças, os adolescentes e às famílias do Serviço de Convivência e Fortalecimento aqui do Polo. Gostaria de agradecer à instituição que me acolheu, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, em nome da Karine Tomás, a minha supervisora de campo, Areta Castro, e aqui do Polo gostaria de agradecer a Mazinha e toda a equipe. Muito obrigada.